Shalom, Igreja do Avivamento, Shalom, líderes, pastores, que nesta noite vamos ouvir a palavra de Deus. Eu peço que cada um agora abra suas Bíblias em João capítulo 16, de 1 a 11. Tenho dito isto para vocês, para que não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virou tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Eu estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês? Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas e o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Mas, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vou para o Pai, porque os homens não creram em mim. Da justiça porque eu para o Pai eu vou, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu quero te pedir agora que possamos orar, você junto com toda a sua família, possamos orar neste momento e agradecer a Deus para que possamos ministrar esta palavra. Senhor, muito obrigado por este dia maravilhoso, em que nos dás esta oportunidade de poder pregar o Teu Evangelho. Sabemos que não podemos estar na Tua casa, mas também sabemos que o Senhor pode nos dar essa oportunidade de hoje ministrar a Tua Palavra e que todas as pessoas nesta noite, elas sejam tocadas, Senhor. Muito obrigado, te damos. Eu gostaria que esta noite você lembrasse da palavra que a gente leu em João capítulo 16, quando diz o Senhor que, em verdade, Ele nos recomendou, antes de que Ele fosse crucificado, nos recomendou que nós íamos passar por tudo isso e que ia acontecer todas essas coisas que nós estamos passando. Mas para que nós não percamos a nossa fé, porque as igrejas estariam fechadas. Ele já tinha dito que igrejas, as sinagogas, estariam fechadas. E que estava pensando também que nós íamos ficar com medo. E que a terra toda ia ficar com medo. Mas isso não é verdade. Porque hoje nós sabemos que confiamos no Senhor e o Senhor está no controle de tudo. Então, querido, nós temos que nos lembrar que no livro de Lucas, capítulo 24, diz que isso seria o princípio do fim. Isso seria o início das dores, em que nós iríamos passar por tudo isso. E que sabíamos também, ou que estaríamos, ou deveríamos lembrar de que tudo ia ser, e isso que estamos passando seria sinal do fim dos tempos. Mas é apenas o começo. Em Lucas capítulo 24 diz, ou no Lucas capítulo 21 diz, no versículo 10 e 11, que nações se levantariam contra nações, governos contra governos, e que haveria terremotos, que haveria doenças, que haveria pestes, e que também haveria fome. Mas tudo isso
que Ele já nos preparou. Ele já disse isso para nós, para quem lê as Escrituras, para quem sabe, para quem está sempre procurando buscar o conhecimento de Deus. Sabemos que essas pragas, essas doenças, já estavam na terra desde o início da origem do homem. E sabemos também que desde o início de tudo, o Senhor já nos havia alertado de que nós íamos passar por tudo isso. Se você entrar no Google e pesquisar sobre as pestes, sobre as doenças, as pragas que veio e que acompanharam o mundo, nós vamos ver que em 1343 a 1353, 10 anos houve a praga da doença bubônica, né? Vocês lembram que nós podemos lembrar que naquela época, quem leu história, quem pesquisou um pouco sobre a praga bubônica, vemos que na Europa e na Ásia morreram 200 milhões. 200 milhões morreram através ou pela peste bubônica. E como naquela época os barcos, os navios, atracavam na península da Itália, desceram por lá, descobriram depois que desceram por lá muitas moscas e ratos, e que entraram, essas bactérias que eles trouxeram, entraram para a Europa e para a Ásia. E aí nós podemos ver que essa bactéria, que era a Yersinia pestis, essa bactéria matou aproximadamente 60, 80, algumas pesquisas dizem que foi 60% da população da Europa desapareceu na época pela peste bubônica. E a Europa se demorou para se recuperar de toda essa doença, levou mais de 200 anos. Também sabemos, ou pelas pesquisas do Google, diz que em 1918 a 1919 começou outra peste, a febre espanhola, que matou mais de 200 milhões de pessoas, morreram, e naquela época desapareceu a metade da Inglaterra desapareceu através dessa doença. Então Deus, queridos, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele guarda seu povo. Deus sempre guardou seu povo. No Salmo capítulo 38, versículo 2, diz que Deus sempre guardará, sempre nos guardará, sempre estaremos nas mãos do Senhor. Em Malaquias 3:6 diz que Deus nunca mudou. Lembremos sempre disso, mesmo de que aconteçam as doenças, Deus nunca mudará, Deus nunca mudou. Em Hebreus 13:8 também diz que o povo do Senhor sempre será, nós estaremos sempre nas mãos do Senhor. Porque Deus, querido, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Mas também sabemos que Ele conhece a ciência, então Ele é onisciência. Ele é onisciência. Ele domina sobre o domínio dele está a ciência do mundo. Então não devemos nos preocupar, porque Deus vai usar a ciência também para nos ajudar. Deus vai ajudar a ciência, vai também usar a ciência dele para que nós venhamos ser também abençoados. Como agora a ciência já está preparando a vacina, já estão pesquisando a vacina. Mas tudo isso, querido, estava escrito. Porque o Senhor diz que a ciência está sobre os domínios do Senhor. Deus é a nossa paz.
em tempos de crise. Essa paz que nós estamos tendo é o que ele diz, que nós sejamos cada vez mais, tenhamos cada vez mais força para passar por tudo isso que nós estamos passando, porque ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Sabe, se você está na sua casa e Deus está cuidando, está no controle de tudo, porque essa é uma promessa dele, quando ele diz que ele seria nosso refúgio, ele nos colocaria debaixo das asas do Senhor. Deus é nosso. Por que ele é nosso? Porque nós aceitamos ao Senhor como Salvador, então ele é nosso. E nós temos ao Senhor porque ele é nosso, porque ele é nossa fortaleza. Quando ele diz, diga ao fraco, eu sou forte, e neste momento nós temos que animar um ao outro. Neste momento nós temos que dizer um ao outro, não fique assim, não fique triste. Se você está desempregado, ou se você não tem amanhã a providência, confia no Senhor, porque Ele permitiu tudo isso para que nós venhamos a depender exclusivamente dEle. Então, nós não temos que ter em nenhum momento medo, porque Ele diz que nós somos mais do que vencedores. O mundo está alarmado. Nós temos certeza de tudo que está acontecendo. Por que está alarmado o mundo? O mundo está alarmado porque estamos com as notícias online. Essas notícias, o que está acontecendo no mundo todo, você sabe na hora, devido à ciência, devido à internet. Então, hoje o mundo está alarmado, muitos estão preocupados. Muitas nações estão preocupadas, muitos governantes estão preocupados, muitas autoridades estão preocupadas. E muitas nações estão alarmadas. Mas Deus é nosso. Deus é para hoje, para amanhã e para sempre. Então, nessa crise, não temas, porque nosso refúgio, a nossa força é o Senhor. Ele está no controle de tudo, até desse coronavírus. Até do coronavírus está no controle. Mas a única coroa que venceu toda a doença, toda a enfermidade, todo o vírus, chama-se Jesus. Então nosso auxílio, Ele virá nosso auxílio. Ele é nosso auxílio. Aonde nós estejamos passando por alguma necessidade, Ele virá ao nosso auxílio, porque nas tribulações nós temos que confiar na Sua palavra, nas Escrituras. Não temas. Ele é Ele é a nossa fortaleza. Não temeremos, mesmo que o mundo esteja passando por tudo que já estamos vendo, mesmo que esteja passando o mundo por todas essas doenças, por todas essas mortes, por toda essa dificuldade financeira e econômica, mesmo que esteja passando por isso, mas nós não temeremos, porque conhecemos a Sua palavra. E Ele diz que Ele é fiel. Ele sabe o momento certo que Ele vai trazer a solução para a terra. Ele sabe o momento, a hora que Ele vai trazer. Mas tudo isso, Ele tem um tempo. Tudo isso tem um motivo. Deus tem um plano para a sua vida. Tem um plano para cada nação. Tem um plano para o Brasil, tem um plano para a Inglaterra, tem um plano para a França, tem um plano para todas as nações. Deus sabe o dia e a hora. E ele virá e nos livrará desse vírus. Em João capítulo 14, versículo 1, diz: não se turbe vosso coração. Crê em mim, apenas crê em mim, diz o Senhor. Então não se perturbe, você que está só, você que está com sua família, você que talvez está preocupado com tudo que está acontecendo, não se turbe seu coração.
Não venha ficar deprimido, nem venha ficar ansioso por coisa alguma. Apenas creia. Ele tem um plano em você. Tem um plano na sua família. Deus tem um plano em todos nós. Deus sabe por que estamos passando por tudo isso. Deus, Ele é o dono do universo, Ele é dono de tudo. Ele que nos deu vida, Ele que originou o homem, originou a mulher, Ele que nos deu a família. Então não devemos nos preocupar. Nós não devemos nos preocupar. Por isso que Ele disse, antes de ele ir embora, falou no livro de João, capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, apenas creia em mim. Então, queridos, como disse o Senhor no capítulo 14 de João, no versículo 33, neste mundo tereis aflições, mas contudo tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer esse corona, nós vamos vencer porque nós temos a coroa de Jesus em nossas vidas. A coroa de Jesus está em mim, está em você, na tua família. A coroa de Jesus, ela que nos fortalece, ela que nos ensinou a suportar as dores, a suportar tudo. Então não se preocupe. O que você está passando, Ele já sabia. O que vai acontecer, Ele sabe. Quando vai ser solucionado esse problema, Ele sabe. Estamos na Páscoa, mas o Senhor nos preparou na Páscoa. Nos preparou exatamente como ia ser, por que íamos passar. Antes de ser crucificado, Ele nos preparou. Esse período da Páscoa, querido, é para você ficar com sua família. Esse período da Páscoa é para você ficar e fazer um culto ao Senhor, para você pegar sua família, se ajoelhar e se postrar diante dele e agradecer tudo o que Ele fez. Se você olhar para tudo que você tem, para tudo que Ele te deu, está aí, está tudo parado. O seu veículo está na garagem, sua carro que é bonita está aí. Mas o que Deus te deu de maior do que tudo isso? Foi a tua família. Agora valoriza ela. Agora fica com ela. Mais do que as casas, mais do que os carros, mais do que qualquer bem, valorize a sua família. Se postre diante do Senhor, se ajoelhe e agradeça tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E lembre de uma coisa, Ele não fará nada sem antes não nos abençoar. E não fará nada a não ser para que nós sejamos abençoados. Porque nós temos que estar preparados. Preparados para todos os sinais dos fins dos tempos. Talvez isso falaram quando veio as primeiras pestes, as primeiras enfermidades, nossos antepassados. Talvez a mesma coisa eles falaram, mas é para que nós possamos nos lembrar, toda vez que Deus enviar ou permitir qualquer doença, qualquer enfermidade, é para que eu e você busquemos mais a presença dEle. É para que eu e você sejamos mais um com Deus, assim como Jesus foi um com o Pai, assim também nós sejamos um com Deus. Então, querido, esta semana, tenha uma semana de bênção, tenha uma semana de alegria, tenha uma semana de esperança e creia, o Senhor vai nos dar a solução. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a bênção apostólica. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida. Que a presença do Espírito Santo seja real em todos os dias até o fim dos tempos. E que Jesus Cristo seja nosso alvo. E que possamos fazer mais discípulos. Deus te abençoe. Shalom, shalom.